Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 6, a fé religiosa. Bom, o pessoal que está acompanhando pela internet é o canal Transmutação Renato, lá no YouTube. Esse evangelho mais tarde vai estar por lá. E hoje é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. É um comentário dos Espíritos do trecho que Cristo fala dessa questão da fé transporta montanhas, aquela questão do grão de mostarda, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, muda daqui, e ele muda. E aqui é um comentário, só um trechinho de comentário dos Espíritos, já que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho reescrito pelo Espiritismo, na verdade, são trechos do evangelho conhecido, bíblico, normal, que tem comentários que foram feitos pelos Espíritos em comunicações mediúnicas à época do Allan Kardec. Então ele foi pegando esses comentários e juntou e formou esse livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele vem falando sobre fé religiosa e condição da fé inabalável, e vem falando sobre que a fé e a crença nos dogmas particulares das diferentes religiões. E eu fiquei lembrando ontem, e nesses últimos dias, dessas questões, né? As pessoas às vezes querem criar bandeiras de divisão, às vezes em situações em que não, grosso modo, não caberia. Já o Espiritismo, ele, para alguns é uma religião, para outros é uma filosofia. Eu tenho uma palestra que a gente desenvolveu isso com base no texto do Kardec há muitos anos, lá no Centro Espírita Paulo Estevam, está lá no canal. Era exatamente o texto do Kardec, era assim: é o Espiritismo uma religião? Então, ele vem trazendo esses aspectos, né? Mas a grande questão é: o que quer dizer religião? Ré é de novo. O meu nome é Renato, ré é novamente, nato, nascido, Natal. Meu nome quer dizer renascido. Renato. Religião, ré, de novo, ligião, é de ligar-se. Então é se religar. Então, religar-se com quem? É religar-se consigo mesmo e religar-se com Deus. Assim é que, a nível hebraico e cristão, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você tem que se ligar com Deus para colocá-lo acima de todas as coisas, concorda? E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas, tem que se religar e estar ligado com Deus. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo, então tem que se amar para poder amar. Quem não ama, não se ama, não ama. Quem está ferido, fere. Quem está ferido geralmente diz que precisa achar um amor, mas religiosamente falando, já é um filho amado de Deus, já tem amor. E, em segundo lugar, é para ter amor de novo, porque é para se amar, para que ele possa amar. Então, a religião, ela é muito importante, na minha visão, quando nós observamos esse aspecto. A meu ver, não importa qual é o título, qual é o rito. Por isso que o Espiritismo não tem rito. O que importa é se a pessoa é religiosa, se ela mantém
sempre, momento a momento da vida, um contato com Deus e com ela mesma. Então, o mais do que isso, só gera conflito. Só gera conflito. E eu tenho tido vivências nesses anos diante dessa visão em várias linhas que são religiosas. Então eu sou batizado católico. No Espiritismo não tem batismo. Eu sou batizado, convertido evangélico, na igreja evangélica. Quando eu fui a Israel, lá no Rio Jordão, um padre renovou os votos do meu batismo católico. E do lado estavam os evangélicos. E eu batizei também. Que é o batismo por imersão. Quando eu vim de Belém, que Belém é na Palestina, é a fronteira, exatamente, é um muro que divide Jerusalém, que é o Estado de Israel, da Palestina, Belém, onde Jesus nasceu. E lá, eu tendo contato com os muçulmanos, achei tão interessante, as pessoas tão pessoas como nós, derrubando os preconceitos que nós temos, né? Achei um momento interessante que foi comprar um soro fisiológico, né? Fui com a minha esposa comprar um soro fisiológico e tal, e chegou lá, ela treinando o inglês dela, e se vocês não sabem, né? Lá em Israel a letra não é como essa nossa, é judaica, hebraica. A letra é diferente, depois vocês botam no Google como é judaico, hebraico, é diferente. Não é a letra assim, A, B, C igual a nossa, é diferente o alfabeto. E quando você passa para outra cidade, que é Belém, é árabe, é mais diferente ainda. E ela foi testar o inglês dela, que não era lá essas coisas. E eles fazendo o possível e o impossível para atender, até entender que era um soro. Eu vendo aquela presteza de atendimento, porque nós tínhamos sido alertados que cuidado, que mulher não ficasse só, que, sabe, muita coisa preconceituosa. E eu fiquei assim, bom, como dizia o Jorge Ben, prudência, dinheiro do bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Se deram um conselho, por que eu não vou ouvir, né? Mas na precisão de sair, eu fui junto e vi aquele movimento dos árabes muçulmanos de Belém, super corteses. E ela nem estava de burca, estava com roupa normal, de brasileira normal, estava de saia, de calça, tudo normal. E a educação, o tratamento, lá em Belém tem em faculdade, tudo normal. E eu olhava e achava distinto, né? As pessoas tinham feito uma visão daquelas pessoas totalmente, a meu ver, o Tico não estava batendo com o Teca, é distorcido. O modo que disseram que eles eram os homens com mulheres, para o modo que eu estava vendo, o modo de ver, de olhar, de atender, de tudo, eu disse, rapaz, não, é uma coisa errada. Enfim, encontraram, entenderam que era o soro, fizeram foi dar o soro. E eu vendo, sabe, aquela educação, aquele esforço de atender bem. E eu pensei, acho que tem alguma informação inadequada. Estão misturando aqui as pessoas, a informação ligada à religião, com preconceito. E me veio um questionamento, ainda no aeroporto, voltando
para o Brasil. Lá no aeroporto, eu pensei, poxa, eu tinha acabado de ler a versão da Bíblia de Jerusalém, e estava pensando, poxa, eu nunca li nada sobre o islamismo. Nunca li o Alcorão. Porque para o povo hebreu, a Torá são os livros do Antigo Testamento. Então, eu estava bem, grosso modo, eu estava com o Antigo Testamento, né? Só faltava, quisesse aprofundar, era para ler o Talmud, que são comentários e tal. Eu disse, não, mas eu nunca li nada sobre o Islã. A partir dali eu também comecei a perceber quantos outros preconceitos religiosos que eu tinha, partindo de bandeiras religiosas. Eu disse, vamos começar por aí. Entrei no site e encomendei o Alcorão. Encomendei o Alcorão. Aí, a versão aqui mais simples, uma versão de bolso do Alcorão aqui para a gente ler, tal. Completo, mas não é aquelas requintadas, né? Porque ele é tão sagrado para eles quanto a Bíblia. Né? Então o pessoal lá tem aqueles livrões, né? Peço o Alcorão aí, pedi um Alcorão. Quando eu cheguei a Fortaleza, pouco tempo depois, o Alcorão chegou. Eu disse, pronto, agora acabei minha última leitura espiritual, agora vamos partir para o Alcorão. Fui ler o Alcorão. Pasme, Islã quer dizer crente. Maomé não é nem se posta como Deus. Lá fala de Maria, fala de Jesus e fala de todo o Antigo Testamento. É. Uma outra fala meio para o nosso tempo, que mereceria aspas com relação ao tratamento da mulher, na Bíblia tem do mesmo jeito. Principalmente no Antigo Testamento, o modo que eles encaravam as mulheres. E o que é que tem no Alcorão? O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro religioso do Islã. Como é? Por que eu tinha tanta restrição? Por que as pessoas tinham tanta restrição? Se o livro é praticamente um comentário à Bíblia. Aí ontem ainda eu estava num retiro do quarto passo, que a pessoa vai se reconectando consigo, lá na Igreja Batista Central. Passei sexta-noite, ontem manhã, tarde e noite, fazendo o retiro do quarto passo, que é o quarto passo de Anônimos, analisando, a pessoa se reconectando, vendo todas as fases da vida dela. Eu olhando para aquilo ali, olhava o livro, e uma pessoa, na hora do jantar, disse assim, porque esses pessoal da Palestina aí, o Deus dele é outro Deus, é Alá. E eu olhei e comecei a comer, porque eu não vou dizer nada, entende? Alá é Deus na língua árabe, é o mesmo Deus. O rapaz dizia, eu pesquisei, olha, eu tive pesquisando, porque é esse povo que vai invadir Jerusalém, é isso aí que está no Armagedon. Peraí, está misturando alhos como galhos, né? Alá é Deus, a não ser que tenham inventado outro Alcorão, porque essa Bíblia aqui eu li, e o Alcorão eu li, todo, mas eu não falei nada, fiquei olhando. É Deus. Sabe como é que foi feito o Alcorão? E por que fala Maomé? A história toda era essa. Lá na Bíblia, Abraão tinha uma mulher chamada Sara. Sara já era idosa e não podia ter
filhos. Preocupada com a linhagem de Abraão, ela entrega a ele as visões de mulher. Eu não estou falando do Alcorão ainda, estou falando da Bíblia. Entrega ele a doméstica, serva, como fosse hoje, né? Chamada H, uma egípcia, para ter relacionamento com Abraão. E desse relacionamento sai um filho. O nome do filho é Ismael. Tempos depois, o anjo do Senhor aparece. Sara vai fazer um alimento para aqueles visitantes que ela não sabe que são anjos. E vem dizer que ela vai ter um filho. E lá onde ela estava, como fosse na cozinha da barraca, ela ri. Porque eles dizem para Abraão que ele vai ter um filho. E ele diz, eu já tenho um filho. Ismael, não, você vai ter um filho com a sua mulher. Ela ri porque ela pensa, eu sou idosa. Hoje, a gente até assim, já viu casos, a gente vê notícias na internet, de mulher que já teve filho com mais de 60 anos, já viram? Normal. E tem gente com 30 que não consegue. Naquele tempo, uma mulher de 50 anos já era como fosse uma idosa. Ali o pessoal morria cedo. Há pouco tempo atrás, você viu uma pessoa de 50 anos, você chamava de velho. Imagina no tempo de Abraão. Então era para ela já estar com uma carreira de filhos, ela não tinha nenhum. E os anjos foram e disseram para ela, você vai ter um filho. Disseram para Abraão, você vai ter um filho. Ela ouviu e riu. Quando ela saiu entregar o alimento dos visitantes, o anjo perguntou para ela, por que você riu? Aí ela, não, é porque... Não, eu disse que você vai ter um filho. Foi Deus quem disse, eu só estou contando. Aí, pois porque você riu, o nome do seu filho vai ser Isaac, aquele que ri. Pronto. Nasceu o filho depois. Aí vem Ismael e vem Isaac. Começou uma contenda entre H, que era mãe do filho primogênito, e Sara, agora mãe de Isaac, um filho de sangue, de pai e mãe, puramente hebreu. Como isso aí foi uma tentativa do homem de assumir o controle das coisas, biblicamente, né, ele não soube esperar no Senhor, ele foi tomar uma atitude para ter um filho, né? Assim a gente, Deus não souber esperar em Deus. Bom, criaram um conflito. Às vezes quando a gente não tem paciência, a gente cria um conflito maior. Foi o que aconteceu. Apareceu um conflito entre H e Sara. Bom, solução divina. Como eu já tinha dito para vocês, né? Isso, Deus, que você ia ter um filho, a linhagem ia ser de hebreu puro. Veio esse outro. Você vai ter que deixar essa outra mulher e o filho dela e vai levar eles para o deserto. E não se preocupe, ele vai também ser um homem de uma grandiosa nação. E eu, Deus, vou prover a vida deles. Não te preocupa. E você vai continuar com a sua mulher, Sara, e com seu filho Isaac. E Abraão faz o que Deus manda. Abraão teimou um pouquinho como a gente teima, mas a gente obedece. Ele quis ser autossuficiente, deu um problema, agora ele obedeceu. É o mesmo Abraão que lá na frente, ele já amando, convivendo com Isaac, Deus diz a ele, prepara um sacrifício, acho que lá no Monte Moriá. Sabe onde é o Monte Moriá, salvo engano? É onde você vê aquela imagem bem bonita de Jerusalém, que tem tipo uma mesquita que o teto é de ouro, você vê assim, tipo cor de ouro. Ali é o domo da rocha. Naquela rocha foi provavelmente o lugar onde Abraão levou Isaac para o sacrifício. Eles preparam o cordeiro, mas o cordeiro era Isaac. E quando chegou na hora que ele ia cometer o sacrifício, Deus se comunicou com Abraão. E ele não matou Isaac. Era só a obediência de Abraão.
E hoje lá é isso, né, Jerusalém? Onde era o templo de Salomão, hoje é o Domo da Rocha, que é a principal mesquita muçulmana do Islã, porque dali dizem, foi onde Maomé foi alçado ao céu. Então é importante para eles, importante para os judeus e cristãos e tudo. Só que o Domo da Rocha está lá há mais de 1500 anos. E o templo de Salomão só ficou uns 700. Então, mesmo assim, é muito tempo. Bom, é interessante porque, vendo que as histórias batem, que o povo palestino hoje é o descendente de Ismael, neto de Abraão. E o povo judeu é descendente de Isaac. São parentes. Então, aquele povo palestino segue toda a linhagem, toda a história do Antigo Testamento. Então, lá, o Deus, que na língua hebraica a gente traduz como Yahweh, Yahvé, Jeová, né? Lá é Alá. Alá. Em árabe. Estão vendo convergência ou divergência? Hã? Convergência ou divergência vocês estão vendo até agora? Religiosa. Eu estou achando é convergência, não são parentes, segue o mesmo texto religioso, é o mesmo Deus único. O mesmo. Agora, o modo de cultuar, o modo de falar, é outro. É como uma mulher. Vocês acham que uma mulher africana é diferente de uma mulher brasileira? Não. Vocês acham que um homem árabe é diferente de um homem japonês? Não. Vocês acham que um homem fortalezense é diferente de um homem lá nos Yanomami, índio? Não. Homem é homem. Mulher é mulher. O formato é o mesmo. Agora, como é a nossa cultura, é diferente. Só que essas duas culturas, nessa parte de crer em um Deus único, são a mesma. O modo em que os hebreus não aceitavam outros povos, eles não, o muçulmano aceita qualquer povo, mas não aceita é cultuar outro Deus, hebreu também não. Por isso que lá no Antigo Testamento era o Senhor dos Exércitos. Batalhavam contra quem não acreditava nele. Então eu fui lendo, digo, vale. Aí a pessoa diz assim, então por que o livro sagrado deles não é a Bíblia, né? A Torá? Né? Porque primeiro que a Bíblia foi formada por nós, latinos. A Igreja Católica fez uma seleção de livros e montou chamado Bíblia. Mais antigo é o Antigo Testamento, é a Torá. Eles seguem. E o que é o Alcorão mesmo? Era muitos anos depois, muitos anos, Maomé, o profeta do povo árabe, comentava para os árabes as histórias que estão na Torá, no Antigo Testamento, e da Bíblia como todo. E já tinha até Novo Testamento, como nós chamamos. Maomé ia comentando para as pessoas, como eu estou comentando para vocês aqui. Naquele tempo não tinha facilidade de papel, as pessoas, o que elas achavam mais interessante, ao invés de gravar, elas anotavam em couros de carneiro.
os comentários. Chegou um determinado momento da evolução cultural deles, que eles juntaram os couros mais falados, como fossem páginas, e ficou Alcorão, o pedaço de couro bem grandão. A pessoa abria aqueles couros lá e ia lendo. Comentários de Maomé aos textos que estão na Bíblia. E fala, não é só do velho, porque lá fala de Maria, de Jesus. E eu não fiz nenhum estudo sobre o Alcorão, minha gente. Mas eu fui ler o próprio Alcorão. Está lá. Está lá. É mesmo, é Alcorão, fala de Deus único, fala. Fala de Abraão, fala. Fala de Noé, fala. Fala de Jesus, fala. Agora, como o judeu não reconhece Jesus como Jesus, como nós o reconhecemos. Para o evangélico, é o nosso Senhor e Salvador é o verbo que se fez carne. Para eles, ele é como se fosse um profeta. Ele respeita, mas não confunde nada com Deus. E acha muito ruim quem confunde. Então ele diz, Jesus é Jesus e Deus é Deus. Espírita também não confunde, não. É interessante, né? Mas eu achei interessante ter ido ler. E será que a maioria das pessoas fala, todo mundo hoje fala de tudo, se deu ao trabalho ao menos de ler a Bíblia? Talvez não. Toda. Se dá o trabalho de ler o Alcorão? Será que aqui no Centro Espírita, quem está aqui, vamos botar aqui, vamos botar um número bom. Quem está aqui no Centro Espírita há mais de 10 anos, é um bom tempo, concorda? Quem é que já leu os 5 livros básicos do Espiritismo? Na verdade são 6, se você botar o que é o Espiritismo. Mas é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E o que é o Espiritismo? Eu acho que se vocês chegarem numa grande palestra espírita com milhares de pessoas com mais de 10 anos de espiritismo e perguntarem, ou melhor, porque talvez se perguntar ou o povo não responde ou mente, mas se você pudesse sondar de verdade quem leu, eu acho que você ia contar poucas mãos. Anda no centro, trabalha no centro, fala de religião, discute, mas não leu. Eu já fui assim. Chegou um determinado momento da minha caminhada que algo dizia, você tem que ler esses textos. E eu fui lendo de um por um. Aí eu li os 6. Então, só estou colocando os pingos nos is, né? Nós temos uma tendência muito grande de querermos ser mais, sermos diferentes dos outros, nos tornamos críticos de coisas que nós não temos o menor contato. E o que nos distancia desse contato somos nós mesmos. Como é que eu ia poder falar para vocês o que é um batismo católico se eu não fosse batizado? Como é que eu ia poder falar para vocês sobre o que é uma conversão evangélica com um batismo evangélico se eu não fosse convertido, não tivesse me batizado? Vai dizer, quem é que tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu disse, eu. Você entende? Não, eu tenho. Então pronto, você pode ser batizado. Pois, estou aqui. Aí pega lá no muçulmano. Se eu morasse lá,
Qual é a restrição que eu tenho com relação à crença em um Deus único? Nenhuma. Eu creio. Você não crê, não? Eu creio. Então, sabe, eu não vejo esse tipo de pensamento. E voltando agora, saindo dessas religiões assim, mais conhecidas, vez por outra, eu vou a São Paulo, quando chego lá, gosto muito de ir na Sociedade Taoísta de São Paulo. Taoísmo. Para uns é uma filosofia, para outros é uma religião. Que é aquela que tem aquele símbolo do yin e o yang, que é uma bolinha, digamos, preta, outra branca, outro branco no preto, preto no branco. Taoísmo. O que é taoísmo? Porque Tao em chinês quer dizer caminho. E um homem, 600 anos antes de Cristo, chamado Lao Tse, salvado engano aí, escreveu Tao. É um livro que traz essa filosofia moral de vida. Taoísmo. Não consigo tanto motivo para ver divergência. Chega lá, você pode entrar na internet e buscar lá, Sociedade Taoísta de São Paulo, os comentários, né? Tem uma meditação de 20 minutos, depois ele vai comentando sobre conduta moral. E por que você está aqui falando no Espiritismo? Porque converge tudo. Se você ler o Livro dos Espíritos, você vai ver que é uma religião de divergência ou de convergência? Convergência. Convergência. É junto. Caminhar junto. E às vezes eu estou falando e tem gente que manda mensagem dizendo assim: eu gosto só quando você só fala dos livros do Allan Kardec, do Chico Xavier. Eu disse: sim, nós estamos aqui para defender uma bandeira do Espiritismo, ou nós estamos aqui para tentarmos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém? Então eu adoro ir lá na Sociedade Taoísta e li 2 versões do Tao Te Ching. É o livro básico do taoísmo. Eu li uma versão original e li uma versão comentada pelo mestre taoísta lá de São Paulo. Muito interessante. Mesma caminhada. Chega lá na Índia, você tem 2 textos básicos, que são o Mahabharata, e que dizem que é o livro é o poema épico maior da história escrito. E eu tive a oportunidade de ler uma versão do Mahabharata, escutar uma mestre hindu lendo e comentando outra versão, e mais outra. E o outro é o Ramayana, que é a história do rei Rama. E lá é que você vê Krishna, Shiva, né? Narayana, Brahma, os deuses indianos. Mas também lá fala que Deus é um só. Que ele tem 3 formas de agir, só que são em conjunto. É um que cria, um que mantém e outro que transforma. Brahma cria. Narayana mantém. Shiva transforma. Por isso que ela é ligada à morte. E aqui tem 3 também, quando fala tudo o que acontece de Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou olhando as coisas, eu não tenho visto muita... Eu procuro porque eu não estou procurando divergência. Eu vejo a convergência. Renato, e o budismo? Ah, eu tive essa sorte. Também, lá encerrando essa parte dos hindus, tem 4 livros de comentários muito bons que chamam os Upanishads.
São 4 livros. Muito interessante também. Então você vai ler, vai ver muitos. Você aí vai ver várias linhas teóricas, Sociedade Teosófica com Helena Blavatsky, Sirihan, Jiddu Krishnamurti, muitas linhas. Até agora não estou conseguindo achar uma divergência. Assim, porque eu não estou atrás de divergência. Eu estou atrás do aspecto que é o evangelho de hoje. A fé religiosa. Religião para mim é me reconectar com Deus e comigo, para que eu possa me conectar melhor com vocês, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E religião para mim é isso aí. Aí, partindo dessa linha, fui fazer um curso sobre uma obra que teria sido dos comentários do Tathagata, do professor indiano, conhecido como Buda. Como é o nome do livro? Dhammapada. Os comentários do Buda, como é que o pessoal fazia? Chama Tripitaka, 3/6. As pessoas iam, depois que ele morreu, anotando as coisas principais e guardavam em 3/6. E desses 3/6, Tripitaka, na língua deles, saiu o livro chamado Dhammapada. É um livro básico do budismo. Não vejo muita dificuldade no meu modo de querer ver, mas se eu quiser ver divergências, eu vou ver, e muitas. Mas se eu não quiser, eu consigo conviver. E bem, se eu pego Paulo, que diz, vê tudo, analisa tudo e retende o que é bom, então eu posso entrar lá na igreja católica, eu posso entrar em qualquer igreja evangélica, eu posso entrar numa sociedade taoísta, eu posso entrar num templo budista, me sento e medito. Porque na verdade eu não quero ver divergência. Para mim, como eu falei, onde eu chego que tem homens como eu, os homens são do mesmo jeito. Ou não são? Onde tem mulheres, são do mesmo jeito. Todo canto tem o mesmo sol, a mesma lua nesse planeta. Por que que eu vou ficar procurando o que me separa ao invés de procurar o que me une? Então, Renato, chega, cansa, fala de muita história, Renato. Mas não precisava de história nenhuma, só precisava dizer isso. Renato, o que é que você acredita? Eu acredito que Deus existe. E que realmente a minha compreensão diz que é a grande coisa da vida, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar-se para poder amar ao próximo como a si mesmo. Então, viver é estar aprendendo momento a momento que nós somos mais do que o físico, que nós somos
espíritos que compomos não só o planeta Terra, mas o universo. E um dia uma pessoa disse assim: eu vim das estrelas. E quem não vê isso? Nós estamos talvez em algum lugar uma estrela. Agora, se você olha daqui, você vê a estrela lá. Quem olha de lá, se olhar para cá. Então, é isso. Não acredito que nós fomos autodesenvolvidos. Acredito que tem um Deus. Tem uma vida. Dentro dessa vida tem leis naturais. E Renato, e dessas lógicas tudinho, uma das que eu mais acho compreensíveis é o Espiritismo. Vi uma história linda ontem, lá nesse retiro evangélico, sobre a história de José e sobre o perdão. Porque eles falavam toda hora que José era justo e acontecia muita atrocidade na vida de José do Egito, né? Mas se fosse falando pelo Espiritismo, se eu entendesse que Deus é justo, sábio e infinitamente bom, Ele não ia deixar que uma coisa tão difícil acontecesse com um justo, a não ser que Ele tivesse reparações para aprender melhor. Só isso. Não vai ser um motivo de criar uma divergência ou querer colocar esse tipo de pensamento. Não vai. Por que seria? Porque eu teria essa necessidade de discutir com a pessoa que estava lá na mesa, dizendo que pesquisou, que estava tão convicto da, entre aspas, ele achando, né, a ruindade dos árabes, palestinos. Eu não falei nada. Mas eu suponho que se eu perguntasse, você leu o Alcorão, acho que ele ia dizer o quê? Não. As pesquisas dele foi assim, agora estão falando muito de guerra. Quem manda na mídia mesmo é Israel, porque é do lado dos Estados Unidos, ele vai dar a opinião que ele quiser. Eu já gosto dessa linha assim, ó. Enquanto existe guerra dentro de você, tem guerra no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Enquanto eu ficar me dividindo em times, religiões por bandeira, achando só divergência por país. Ah, bom é o brasileiro. Hã? Bom é o palestino. Hã? Bom é o pessoal de Israel. Bom, para Deus, somos todos espíritos sem pátria. Eu acho melhor essa visão do que a visão que me divide. Renato, você poderia ser preso, por quê? Você não vai morrer pela pátria. Eu disse, mas olha, eu entendo que todos nós somos filhos de Deus, e nossa pátria é o universo. São visões, e o Evangelho é para fazer esse incômodo em cada um. Eu não estou trazendo verdades
Eu não sou aqui um exemplo, sempre digo, eu quero que a minha fala seja um espelho. Se veja. Aí meu filho dormindo aí, ele dizendo para mim um dia, muitas vezes ele vendo todo mundo atrás de bicho, de animal, pet. Aí a pessoa, é porque gosta de pet, é porque não gosta, é porque não sei o que. Eu disse, olha, eu não concordo. Então você é contra os pets. Não. Eu perguntei para ele, ele tinha 5 anos. Você gosta do seu pai? Gosto. Você gosta da sua mãe? Gosto. Você gosta de morar com a gente? Gosto. Você gosta de falar com a gente entender? Gosto. E se você entender que o ser humano é o quê, filho? Ele disse animal. E um cachorro é o quê? Animal. O ser humano tem família, não tem? O cachorro tem também? Tem? Ou não tem? Ele tem pai, mãe, cachorro ou não tem? O gato tem, não? Vocês acham que se ele escolhesse, ele ia querer sair de perto da mãe dele para ficar perto de vocês? Eu acho que não. Filho, tu queria que alguém, Deus o livre, te sequestrasse e te desse comida, brincadeira, o tanto que quisesse, e não soubesse o que tu fala, não soubesse o que tu quer, e botasse para tu viver na vida que a pessoa quer, tirando você de perto dos seus pais, mãe, irmão, tua possibilidade de casar, você não escolhe, não, vou castrar a minha pet. Ela não pode ter família, não pode ter nada. Eu acho que isso é mais parecido com escravidão afetiva. Mas tirar um bicho do convívio dele, um bicho como eu, que sou animal e ele também, e eu posso de novo estar completamente errado, a minha fala é um espelho, mas eu disse isso para ele e eu acho assim, é por isso que eu comecei esse meu trabalho de evitar comer carne, lembra? Não é porque o Espiritismo disse, é porque eu digo, poxa, quem não quer crueldade, não faz. Não faz. Mas não, meu filho não tem mais. Você queria que seu filho fosse engordado, abatido para outro comer? Não. Então, se aquele bicho é bicho, você é bicho também, ele também não quer. Mas, entenda, eu só estou lhe dizendo aqui, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se você acha que aquele ser é um animal igual a você, só que fala uma língua diferente e ele tem menos força, isso é um tanque. Quando eu, homem, uso a minha racionalidade para aquartelar outros animais que são animais filhos de Deus, tanto quanto eu, e eu os submeto com crueldade e mato e faço o que eu quero, como é que eu posso reclamar se fizerem com meu filho? Ou eu respeito a vida como vida, ou então eu estou em guerra. Cada divisão, a meu ver, fere o princípio religioso. Ver, só ficar achando divergência, fere. Achar argumentos que colocam um outro animal dentro da classificação racional como um animal igual a mim, só porque ele é diferente e é mais fraco, numa posição em que eu posso fazer o que eu quero. Assim era a mulher quando ela não tinha força social, fazia o que queriam com ela. Porque nós temos a nossa racionalidade em guerra, faz a gente fazer isso. Quando a gente acha que alguém é mais fraco, a gente faz o que quer, e quando é mais forte a gente fica calado. Primeiro, obrigado, viu, pela fala, tão legal. Como disse, nós estamos falando aqui como conversando. Vocês podem falar, né? Então, tanto ela fala bem quanto fala em bom tom e bem explicado, né? A minha reflexão é exatamente nesse sentido. Vocês já assistiram esses últimos documentários sobre animais? Eles estão sempre mostrando como eles
tem uma racionalidade que a gente não entende, ao menos é o modo que eu estou vendo. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, como é que eles estão fazendo os testes, esses equipamentos agora de identificação de pessoas pelo rosto, sentimentos, sabe com o que é? Com porcos. Pode ter um documentário, você começa a ver, ele bota a hora que ele está, as expressões faciais, e agora até coração de porco, trocaram o coração de homem a 2, não foi? Bota o do porco. Então, eles estão identificando que o porco tem as mesmas emoções que o homem. Quer dizer, eu dizer coisas sobre o animal, mas eles falam sobre lugar de fala. Será que eu tenho um lugar de fala para falar do animal se eu não conheço? Eu não conheço a fala do animal. Os nossos estudos, a meu ver, são limitados. Mas cada estudo antropológico que eu vejo, mais eles... Ela falou, achei tão interessante que ela disse assim, o João de Barro faz uma casa para o lado de cá, né, para o lado do... Questão do sol, questão do vento. E eu vi outro dia um corretor de imóveis vendendo, ele disse, você quer comprar onde? No lado da sombra ou do lado do sol? Nós também compramos. Quem é que quer uma casa do lado do sol? Quer dizer, tem uma lógica. Isso que é racionalidade é uma lógica. Eu vi um documentário sobre os chimpanzés, aí vocês têm tipo um clã. Quem é o rei, quem é a rainha, quem manda no universo das hienas é a fêmea. Tudo que a gente começa a ler, estudar sobre animais, que a gente chama irracionais, eles estão tentando mostrar que tem uma racionalidade. Agora, será que eu posso? Isso eu estou falando de mim. Será, eu pergunto para mim mesmo, eu tenho a capacidade, tecnologia para entender de fato o que se passa na cabeça dos outros animais? Porque eu tenho uma grande barreira com eles. A primeira é a linguagem. Eu não tenho. Então, na minha dúvida, ao invés de matar, eu penso, não mate. Na minha dúvida, sequestrar o bicho, não sequestre. Na minha dúvida, eu me vendo como um bicho que gosta de estar perto do meu filho, não tire o filho de ninguém. Porque é isso que, eu não estou aqui dizendo se eu estou certo ou eu estou errado, apenas eu estou dizendo assim, dou aos outros o direito de serem como quiserem, foi o que o Emmanuel disse. Por isso que eu estou dizendo, Espiritismo não fala que você não coma carne não, viu? Eu não conheço esse texto, por isso que eu estou falando. Mas no Espiritismo eu vi esse texto, dou aos outros o direito de serem como quiserem, eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Se eu entendo que aquele bicho tem sentimentos como eu tenho, por mais que eu não entenda, de novo, não é porque eu estou numa posição de força que eu vou ter prazer em matar. Se eu acho que ele não vai querer se soltar do filhote, como eu não quero do meu, eu não vou afastar ele do filhote dele. Mas é o que eu acho. E eu estou tão feliz com a colocação que foi feita por isso, porque, de fato, cada um tem que ser como quiser. Como é que a gente chama isso no livre-arbítrio? Olha, no Espiritismo, olha, livre-arbítrio. Olha aí, qual é a cor do coelhinho branco? Né? Branco, né? Então qual é? O Espiritismo é livre-arbítrio. Raul Seixas dizia, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, isso aqui. Isso é uma vida religiosa. Fazer como você, quando você meditar, se autoconhecer, ver o seu contato com você e com Deus, aí você tira a sua conclusão. Se a tua conclusão for, por exemplo, que tirar um pet, tirar um animal do convívio dele para voltar no seu e fazer como você faz é correto, quem sou eu para dizer que está errado? Quem é que tem que dizer? É você. Você acha que está certo? Está certo. O ditado é faz certo que dá certo. Agora, só que é aquela questão,
Antes de ligar comigo, eu tenho que me ligar com Deus. Tá vendo? Ó? Se eu disse que, na minha visão, não importa se eu sou brasileiro ou africano, palestino ou hebreu, porque somos todos filhos de Deus e cidadãos do universo, não digo nem cidadão do mundo. Então eu olho para um bicho como um ser vivo, animal como eu, de outra espécie, e tento ver na mesma situação. Mas é uma visão minha e não é um conceito. Eu estou tentando compreender. Pode ser que amanhã eu mude? Claro. Mas no meu modo de pensar hoje, só por hoje eu não comi não, carne. E uma vez eu vi um indiano chamado Krishnamurti, ele falou, perguntaram a ele, ele disse, olha, Krishnamurti morreu com quase 100 anos. Ele disse, eu nunca comi carne. Ele falava, enquanto tiver guerra dentro de você, e morte e tudo, ele disse, olha, eu tenho 96 anos, não precisei. Agora, eu também achei interessante quando falaram, de novo, eu não sou nem vegano, nem posso dizer que eu sou vegetariano, eu só estou com essa compreensão. Ainda não posso dizer assim. Foi quando também a companheira ajudou aqui nela, ela falou assim, que a gente precisa de nutrientes, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui outro dia com uma colega que tem pet, eles têm também nutricionista, claro, eles precisam também do conjunto de nutrientes que nós precisamos. Por que o pessoal não deixa mais cachorro em casa? Porque entende que é melhor para ele ficar num hotel. Cada vez quem tem vai começando a dar características humanas, chama antropomorfizar o bicho. E ele não vai mais para qualquer um, ele vai para um médico veterinário especialista. Não é assim não? Fica num hotel, tem a comida que ele gosta, que ele não gosta, tem doenças como câncer, depressão. Não está estranho dizer de novo, cada vez que o estresse, cada vez que se aproxima mais se vê, mesmo sem entender a língua, que animais têm comportamentos padrões de racionalidade. E a mesma coisa, se eu considero que um cachorro é diferente de mim, e não como carne de cachorro, o chinês come. Mas o indiano não come a carne da vaca. E aí? E vaca para cachorro? Interessante, né? Uns dizia no livro do George Orwell, na Revolução dos Bichos, né? Ele dizia assim, alguns bichos são mais bichos do que os outros, será que, então, eu sou o bicho mais bicho do que eles, do que mais do que o cachorro, e será que o cachorro é mais bicho do que a vaca? E a vaca é mais bicho do que a barata? Pronto, vou só te dar um exemplo para a gente ir encerrando. Hoje está tão legal, não sei para você, mas para mim eu acho legal. Eu pensei, olha, eu venho para casa e eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Quando eu vejo, passou 1 hora. E olha, eu assisti, tem um filme, vocês assistiram o filme 10 anos no Tibete? Com aquele Brad Pitt, quem assistiu? Assistiu, não foi? Ele era um alpinista, vida real, o filme é baseado em vida real, no tempo que o Dalai Lama vivia lá no Tibete, não era invadido ainda pela China. Então, ele foi lá e foi mostrar para o Dalai Lama o que era cinema, não foi? Eles foram construir um cinema orientado por ele. E o Dalai Lama queria que o cinema fosse construído rápido. E ele, um alemão, né, vendo aqueles monges construindo, chegou uma hora que a obra parou. E o pessoal foi perguntar por que a obra não andava. Diz aí, por que a obra não andava? Lembra não, né? Sabe por que é? De minhocas. Quando eles meteram a enxada para cavar o alicerce, cara, começou a sair um monte de
Ora, imagina a gente querendo construir apressado, a gente querendo fazer uma casa, eles querem fazer um cinema apressado, que ele ia embora. E os monges, quando ele viu, estavam os monges tudinho rezando, puxando minhoquinha por minhoquinha e botando na vasilha para tirar. Ele disse, não vamos terminar essa obra nunca. Eles não vão matar nenhuma minhoca. Ele disse, de jeito nenhum. Eles pensam que isso aí pode ter sido a mãe deles. Não é assim não, neles? E tem medo de estarem matando a mãe deles, então não tem nem perigo, eles não vão matar nenhuma minhoca. Quem assistiu 2, não foi? Assisto 10 anos no Tibete. É da religião deles, eles não matam ser vivo. Eu me impressionei com aquilo, né? De jeito, rapaz, o alemão ficou uma fera, viu? O alemão muito preciso, né? Rapaz, olha, não sai. Tá lá, os homens. Agora veio, foi mais monge, fica tudo lá. Rezando, aí pega uma minhoquinha e diz, desculpe. Chorando porque tava tirando ela da casa delas para fazer um cinema. Você imagina aqui, você mora na sua casa, aí o prefeito diz assim, eu vou desapropriar a sua casa porque aqui vai ser uma sede da prefeitura. Quem acha bom? Mas eu vou lhe indenizar. E eles, na cabeça deles, gente, os monges choravam e diziam assim, olha, me perdoe, eu estou tirando você da sua casa e não vou lhe dar nada. Mas você está vendo que isso aqui, não estou falando de espiritismo, é porque o evangelho é a fé religiosa. A gente começou um evangelho falando o quê? Que o espiritismo é de convergência. Mas quando eu vejo tudo e vou retendo o que é bom, tem coisas que eu vejo que eu não consigo desligar de mim. Quando eu vi isso com os monges, sério, gente, eu não tenho mais facilidade de matar uma barata, eu não tenho a mesma facilidade. Quem assistiu o filme Avatar? Não é assim, né? Quando eles têm que matar um bicho, quando tem que matar, se for para morrer entre eles e o bicho, morre o bicho. Mas eles fazem uma prece e pedem perdão. Porque eles matam. O que eu acho bonito é o respeito à vida. O que o Renato está falando aqui é de respeitar a vida. Respeitar não é só não matar. É não humilhar, é não subjugar, é tentar respeitar e deixar que a vida flua como uma flor que se abre onde ela quiser. Na hora que eu acho que eu começo a querer dizer que eu entendo como é a vida de um animal e que porque eu acho que ele é irracional eu faço o que eu quero, na minha compreensão, que pode estar completamente errada, eu acho que ali eu sou um tanque. E ali eu não estou liberando paz, eu estou liberando guerra. Renato, você acha que qual era a melhor visão? A visão dos monges, respeitando até as minhocas? Ou a visão em que eu rotulo algo mais fraco para atender ao que eu acho que é o correto, sem perguntar? Vocês sabiam que, historicamente, até as mulheres, teve um edito papal para o Papa dizer que mulher tinha espírito? E não foi muito tempo. Quer dizer, até então, como as mulheres eram o lado mais fraco, falavam a mesma língua da gente, eram nossas mães. Mas como era mais fraco, dizia até que não tinha espírito. Isso é um espírito de guerra. E guerra, a gente só faz guerra quando a gente acha que a gente vai ganhar. Isso é que é mais violento. Tem um vídeo, só encerrando essa parte, tem um videozinho do YouTube, não sei se vocês viram. O cara bate no carro do outro. O cara que
estava no carro da frente, ele anda com um pedacinho de pau assim dentro do carro. Não sei se vocês viram. Ele desce do carro logo com o pau na mão, para bater no outro. Quando o outro sai do carro, o cara dava 2 do tamanho dele, assim, ó, com a corrente na mão. Ele olha assim, olha, ô rapaz, desculpa e tal, aí entra no carro e vai embora. Se ele fosse pequeno e ele achasse que era fraco, ele tinha apanhado. Isso é o espírito de guerra. É o caso da minhoca. Toda vez que a gente acha que é uma minhoca, a gente acha que é maior e que pode, a gente faz. Nem vê. Ou vocês acham que a gente quer ver isso? Não quer. Esse é o problema do ego, da reforma íntima. É a gente enxergar que quando a gente está numa posição de superioridade, quem vai ditar a regra, a interpretação é a gente. Mas só que você está falando isso hoje. Se você estivesse falando há 1500 anos atrás, você não podia nem falar. Não podia, não, de forma nenhuma. É o poder, entende? Uma coisa mais linda que eu ouvi ontem lá na igreja, quando o cara falou que Jesus ele tinha as coisas mais interessantes, para nós quase impossível. Jesus tinha poder e era humilde. Jesus tinha poder e era humilde. Ele poderia chamar os anjos do céu para derrubar tudo aquilo ali, mas ele não fazia. E será que nós, quando a gente está numa posição superior, numa própria discussão a gente não fala coisas para manipular? Será que manipulação não é um tanque de guerra? Será que a gente não é cruel? Será que a gente não quer machucar, magoar, passar na cara? Quando a discussão a gente não está ganhando, a gente não grita. A gente desenvolveu uma coisa chamada palavrão. Duvido quando a gente está com uma pessoa que a gente acha que é mais do que a gente fala isso. Nem fala. Por que o povo hoje está morrendo de medo do quarto poder? Qual é o quarto poder? A comunicação social, a rede social, filme. Mas é isso que eu digo, eu me pergunto. Sempre que eu digo, quando às vezes a gente acha que tem um grande poder, às vezes que é o segredo. Isso que eu digo. Sabe, são perguntas que nós temos que nos fazer. Quando nós estamos em uma posição consciente de poder, nós ficamos normais? Somos humildes? É a pergunta. Mas quando a gente acha que o negócio vai vir valendo para a gente, será que a gente é do mesmo jeito? Talvez não. Essa é a pergunta. Enfim, encerrando o evangelho de hoje. A fé religiosa, a condição da fé inabalável, para mim é isso. Temos que ter uma vida plena. E a vida plena, ela é uma vida religiosa. Uma vida religiosa é essa que a gente tem contato com Deus, com a criação, sem a gente se achar que é mais. A gente tem contato com outro de outra religião sem a gente achar que é mais. A gente tem contato com a gente, com os bichos, com os planetas. Respeita. Se a gente entender assim, a gente respeita. Isso é uma vida religiosa. A gente não fica querendo adequar as coisas à nossa visão, porque a nossa visão às vezes quer só que a gente tenha conforto. Isso se chama egocentrismo. Todo mundo pode se papocar, mas eu fico no meio e eu não morrendo, tá bom. É mais cômodo. Só que as leis universais mostram que quem faz certo dá certo, quem faz errado, uma hora a conta chega. Um dia a casa cai. Ninguém engana ninguém. Muito menos enganar a Deus. Isso é uma vida religiosa. Essa é a fé religiosa, a meu ver. Será que nós estamos nos vendo como seres criados e iguais na criação com toda a criação?
E será que, se nós não estamos nos vendo assim, não é isso que está dando problema para a gente? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se você não quer violência, não seja violento. Mas lembre, violência não é só pegar uma arma e atirar, pegar a mão e bater. Tem várias formas de violência. Amar acaba sendo no final, às vezes mudar as coisas. E nós temos que mudar. Precisamos passar por uma revolução total dentro de nós. Aí nós não vamos precisar buscar felicidade, nós vamos ver felicidade nas nossas vidas. Mas eu digo para vocês, ainda há muita guerra dentro de mim. Só que hoje eu tento não alimentar a fogueira da guerra. Que a máquina vai precisando que você alimente, né? Então a gente pode fazer um caminho contrário. Bom, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, mas que nós não fujamos da nossa responsabilidade. Muita paz e boa semana. Tu te haverás de dar praia, não buscaste nem sábios inimigos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco junto a ti. Sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes eu meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos,
rio, assim me chamas, Senhor, Senhor, me olhastes nos olhos, a sorrir, pronunciastes meu nome na praia, eu deixei o meu barco, ó Senhor, junto a ti, buscarei outro mar.